irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Primeiro eu queria saber se vocês gostaram aí da nova introdução, da minha nova intro que eu fiz com o trabalho. É um trabalho de profissional, mas um trabalho que eu tentei fazer com carinho e com dedicação para que você pudesse ter mais alegria aí. É logicamente que eu tento trazer o que eu posso aqui e trazer alegria também para você, mas é sempre bom trazer um conteúdo novo, um conteúdo que é bem visto. Queridos, antes de começar o tema de hoje, eu queria falar algo que tem muito me entristecido, neste dia de hoje. Hoje é dia 6 de fevereiro e tenho aqui uma notícia muito triste que me deixou muito abalado nesta manhã, que trata da morte de um amigo, o pastor Jaime Rosa, um grande amigo, um grande homem de Deus, alguém que eu conheci no ano de 2000 se eu não estou enganado aqui, 2015, entre 2015 e 2016, ali no Gideões Missionário, em Suzano, na cidade de Suzano, quando o pastor Moura, meu amigo também, o pastor Antônio Moura, juntamente com a sua esposa Andréa Rocha, fazem ali um trabalho de Gideões, que na época tinha por nome Gideões e hoje mudou-se o nome. E ali eu conheci o pastor, um grande amigo, grande homem de Deus, sabe? Uma pessoa humilde, de coração nobre. E hoje eu tive a triste notícia de sua morte, Fico muito triste com essa notícia e deixo aqui as minhas condolências, para os seus filhos, são 2 filhos, mais a sua esposa, tá bom? O Brasil hoje chora pela perca deste grande homem de Deus. O assunto que queria tratar hoje aqui com os meus irmãos, trata-se de uma coisa que muito tem atrapalhado a obra de Deus. Muito se tem feito com que os irmãos eles percam o seu tempo, percam tempo em relação à sua obra original, a obra original da igreja, que é o evangelho, que é a busca pela alma. E o diabo, isso não é de agora, o diabo tem trago para o meio evangélico distrações que acabam entrando ano e saindo ano, sai ano e entra ano, e a igreja ela fica ocupada com aquelas coisas, e com isso e com outras coisas que existem dentro da igreja evangélica hoje. A igreja evangélica ela é uma obra, ela é a primeira a igreja escolhida por Deus, para fazer a obra, e ela vem crescendo ao longo dos anos, muito dado ao Espírito Santo que está no meio da igreja e vem trazendo aquele crescimento, aquela expansão de pessoas. E temos alguns assuntos a tratar em relação à igreja e o que distrai, o que traz a distração, o que o diabo implanta dentro da igreja para trazer a distração, para que a igreja perca o seu foco original, que é a busca pela alma, A palavra igreja ela vem, o seu original, que é eclésia, Eclésia, que vem do grego, se eu não estou enganado. Como eu falei para vocês, eu não busco assim, estou com a rotina muito atarefada, então às vezes eu não tenho tempo de buscar fonte, mas se eu não me engano, a palavra original vem do grego e quer dizer eclésia, que trazendo para a nossa língua é sair para fora. Então a igreja original ela tem a tendência de não ser criada dentro, ser criada fora da igreja, O templo, lugar de adoração, lugar de busca, lugar de arrependimento, lugar de humilhação, mas o trabalho da igreja não é específico nas quatro paredes. O trabalho da igreja é específico aonde está a alma, aonde estão as pessoas que buscam, que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Então, o diabo, isso não é de agora, eu repito, o diabo vem colocando dentro da igreja, tentando trazer para dentro da igreja
muitas coisas, né? Que uma delas, nós vamos falar aqui, trata-se da porfia, das dissensões que acaba atrapalhando, de certa forma, a obra de Deus e os irmãos chamados em Cristo, né? Acaba-se tendo uma confusão de chamado, né? Uma confusão de chamada, porque todos nós somos chamados só para uma coisa, que é o ganho de almas. E aí a gente acaba tendo ali uma mistura e isso acaba trazendo ocupação para a igreja e gerando dentro da igreja dissensões, calúnias, né? E a gente quer falar um pouco sobre isso aqui e espero que você possa também nos ajudar a deixar aqui o seu comentário, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha e compartilhe, tá bom, com seus amigos os assuntos que nós trazemos aqui para vocês. O texto que eu separei para trazer, para a gente estar discutindo, fica em primeiro, né? O primeiro, tem outros aqui, mas fica aqui em 2 Coríntios capítulo 12, verso 20, que diz assim, ó, temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontro da mesma maneira em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que espereis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Paulo, ele adverte, não só nesse texto, mas também em outros textos, a igreja de Corinto, exatamente por isso, né? Você vai ver Paulo advertindo sempre a igreja de Corinto em relação a essas coisas que acontecia dentro da igreja. Tem também, eu quero trazer alguns textos para que você entenda do que se trata, né? De onde veio esse tipo de coisa que vem atrapalhando a missão, a igreja, nos dias de hoje e nos tempos antigos, porque não é de agora, desde a época de Paulo você está vendo, e também Jesus, no livro de Apocalipse, vou estar mostrando aqui para vocês, capítulo 2, e a partir do verso 18, né, ele fala à igreja de Tiatira, dizendo assim, olha, e o anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Ele diz, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vou pular aqui do 19. Não, vamos prosseguir aqui então para o verso 20, que diz assim, olha, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Então, irmãos, infelizmente no meio de nós, nesses últimos dias, age o espírito de Jezabel, né? E o espírito de Jezabel, muitas das vezes, as pessoas acham que o espírito de Jezabel, ele traz para dentro da igreja a prostituição, e não é só isso. Se você analisar a história de Jezabel, juntamente com o rei Acabe, ela matava profeta, não é? Ela perseguia profeta, ela era uma mulher que trazia uma contenda, ela era uma mulher que trazia muitas coisas maus, muitas coisas ruins, trazia Jezebel. Então, o espírito de Jezabel, citado lá no Apocalipse capítulo 2, ele circula, né? Logicamente, irmãos, que não é o espírito da própria Jezebel, mas aquele mesmo espírito que usou a Jezebel naquela época, ele circula, aquele mesmo demônio, ele circula no meio de nós, no meio das igrejas de hoje, e tem trago para dentro das igrejas esse tipo de coisa, né? O que, pastor? Exatamente esse tipo de dissensões, esse tipo de injúria. As igrejas de hoje, o foco dela mudou. Ao invés de sair para fora, como se trata do seu nome original, ela hoje acontece dentro da igreja muitas coisas que Deus não se agrada, né? Como, por exemplo,
contendas, iras, essas coisas das quais até o Paulo cita no livro de Corinto. Vou mostrar para vocês aqui também o livro de Provérbios, capítulo de número 6, e o verso a partir do 17, que diz assim: olhos altivos e línguas mentirosas, e mãos que derramam sangue inocente. Desculpa, vamos voltar para o verso 15. Para o verso 15, que diz assim: olha, pelo que a sua destruição virá, repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma o abomina. Desculpa, veio um mosquito aqui agora no meu... Olha só. E a 7ª coisa Deus abomina. Então a gente vai prosseguir aqui. Olhos altivos e língua mentirosa, e mão que derramam sangue inocente, e coração que maquinam pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa, que proferem mentiras, e o que semeiam a contenda entre os irmãos. Irmãos, é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui. Testemunho falso que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, as nossas igrejas do século 21, ela tem corrido esse perigo, né? Os líderes espirituais, eles têm grandes problemas em relação a esse tipo de assunto a qual nós estamos falando hoje aqui. Não quero me estender muito, mas quero pedir a você que tome cuidado, né? Que tome cuidado, porque olha, deixa eu falar uma coisa para você. Infelizmente, a gente acaba, né? Isso acontece com a maioria. A gente acaba, ao invés de analisar a pessoa, quando se trata, né? Quando alguém vem para a gente e traz ali algo de alguma pessoa, muitas das vezes, ao invés de analisar a pessoa ou o ato que aconteceu, a gente já começa a encher o nosso coração de ira, como é dito no livro que acabei de ler, né? A gente enche o coração de ira. Eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas que trazem esse tipo de coisa nos nossos dias, para a gente tomar cuidado, né? Porque assim, irmãos, Jesus ele está por vir. Eu acabei de falar sobre a morte de um amigo, um pastor, um homem de Deus. Jesus ele está por vir. A vinda de Jesus está mais próxima do que a gente imagina. Então a gente precisa eliminar algumas coisas da nossa vida que pode atrapalhar a nossa salvação. Inclusive isso, né, essas coisas que acontecem dentro da igreja. A gente acaba, de certa forma, perdendo o foco original da igreja, de que é o ganho de almas, porque o diabo consegue pôr em nosso meio esses tipos de coisas ali que acabam nos atrapalhando, né? A gente acaba tendo raiva de um irmão, comentando com um e com o outro, né, acerca dessas de coisas que acontecem, coisas corriqueiras que passam. Então quero pedir a você para ficar atento, igreja do século 21, fique atenta, para que você não perca o alvo, você não perca a verdadeira missão que Cristo nos deu, tá bom? Então olha, motivações para as discórdias. A primeira motivação para a discórdia é o orgulho. Onde está isso? O livro de Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 10, diz assim, olha: da soberba só resulta a contenda, a soberba que é mesmo que orgulho, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. Tá bom, irmãos? Então a gente percebe aqui que uma das primeiras coisas que traz a motivação para a contenda, a discórdia, é a soberba. E temos muitos problemas como esse dentro da igreja. Pessoas ensoberbadas, né, orgulhosas. Né, eu vou tentar correr aqui para a gente... Quero que você discuta comigo, deixando seu comentário aqui embaixo, tá ok? Deixando o que você acha desse tema. Se a sua igreja tem esse tipo de problema, acredito que não, tá bom? Mas vamos lá, segunda coisa que gera
a contenda, o que traz a discórdia, não é? Desculpa, eu vou trazer aqui a origem das discórdias. É livro de Provérbios ainda, porque o livro de Provérbios fala muito sobre isso. A origem, né? A origem da discórdia. Provérbio número 6, verso 14 diz assim: no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Então, de onde vem a origem da discórdia? A discórdia, ela vem do coração, né, irmãos? Quando a gente permite que entre em nosso coração esse tipo de coisa, e a gente começa a dar vazão para que isso entre no meio da igreja, a gente passe para outras pessoas, e isso isso mata pessoas. Assim como Jezebel matava pessoas, matava um profeta, esse tipo de coisa também mata. Quantas pessoas já não morreram espiritualmente devido a algumas dissensões, algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, tá certo? Então, olha, o que ainda voltando ao que gera, né, as contendas. Mais uma coisa que gera contenda é o ódio. Provérbios ainda, capítulo 10, verso 12, diz assim: olha, o ódio excita contendas. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, uma das coisas que Cristo manda que nós façamos em seu mandamento, a primeira delas é amar. Desculpa, irmãos, desculpa. A primeira delas é amar a Deus, né, sobre todas as coisas. Segundo, é amar o seu próximo. Eu estou colocando aqui, irmão, o celular para carregar, tá? Não fiquem chateados comigo, porque eu esqueci de pôr e já está quase descarregando aqui. Então vamos dar sequência aqui. O ódio, ele traz a discórdia, né? Ele traz esse tipo de coisa dentro da igreja, como dizem em Provérbio. E Jesus, ele nos ensina a amar, né? O ódio é a falta de amor. Onde não existe amor, sempre há confusão, não é verdade? Então o que está faltando muito nas igrejas desse século é principalmente a falta de amor. As pessoas estão deixando-se generalizar dentro da igreja esse tipo de discórdia que causa muita coisa. A discórdia causa muita coisa, ela é causadora de muitos problemas ministeriais hoje, tá bom? Próximo, ira. Ainda Provérbios capítulo 15, verso 18 diz assim: olha, o homem irancudo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 15, 18. Ou seja, o homem irancudo suscita contendas, né? Mas o longânimo que a Bíblia traz para nós, principalmente para o obreiro da casa do Senhor, essa qualidade, né, de ser longânimo, tardar-se em irar, isso que significa a palavra longânimo. E o irancudo é aquele que tem toda hora ele fica irado, né? Ele fica com raiva, ele não tem longanimidade. Então uma das coisas que traz contenda dentro da igreja, essa pessoa que ela tarda em perdoar, ela não perdoa, ela tem dificuldade de perdoar. Essa pessoa corre um sério risco. Se Jesus voltar, ou se ela perder a sua vida aí com esse tipo de sentimento dentro do seu coração, ela corre um sério risco. Então a gente precisa se unir em oração para que saia de dentro da igreja esse espírito maligno, porque é um espírito maligno que acaba destruindo a igreja, acaba destruindo a obra de Deus, a verdadeira obra de Deus, não é verdade? Próximo, queridos, Provérbios ainda, capítulo 29, verso 22, diz assim: o irancudo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Olha só, quer dizer, o irancudo, ele vai lá com o coração cheio de ira e levanta a contenda. E aquele furioso, aquele que é uma mistura certinha, né? Aquela mistura indesejável, ele acaba, é como você vê ali o fogo, e ao invés de você apagar o fogo com água, joga água no fogo, você vai lá e joga gasolina, ou algo inflamável, que o fogo aumenta, né? E aí só piora a situação.
tá certo? Então vamos pro próximo aqui, ainda o livro de Provérbios, agora no capítulo 30, e no verso 33 diz assim: porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o açula a ira produz contendas. Tá certo, irmãos? Então, a gente está identificando as coisas que geram discórdia dentro da igreja para que a gente possa eliminar essas coisas de nossa vida. Porque assim, a gente não consegue eliminar essas coisas da vida de outra pessoa, tá certo? A gente tem que primeiro tratar a nós mesmos, né? Jesus ele diz assim: antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, primeiro tire o argueiro do seu. Jesus está querendo dizer que quando a gente estiver enxergando um cisco no olho do irmão da gente, nós já estamos com a argueira no nosso, porque nós não viemos aqui para julgar o nosso próximo, na verdade. Eu falo essas palavras aqui para nós mesmos, para a gente se policiar e a gente tentar mudar de certa forma. Então, olha, próximo, fofoca, irmão. Fofoca é horrível. Provérbio 16, verso 18 diz assim, olha: o homem perverso espalha contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Ou seja, olha o que uma contenda, uma fofoca causa dentro de uma igreja. Ela pode trazer dentro da igreja uma separação terrível, né? E isso não é bem-vindo nos dias de hoje. Nós precisamos nos policiar e tentar lutar contra essas coisas, orar contra essas coisas, para que isso não haja em nosso meio, não haja no meio da igreja. O que tem que haver no meio da igreja é amor, é compreensão, é longanimidade, como foi dito aqui. Então, fofoca é uma das coisas que tem acabado, destruído, né, alguns ministérios. Faledicência é outra coisa que também provoca as contendas. Provérbios capítulo 16, verso 28, Provérbio 26, verso 20 diz assim, ó: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa-se a contenda. Olha só, que bênção. Quem dera que nossas igrejas de hoje fossem assim, se não houvessem maledicências, né, ou maldizentes, perdão. Então a contenda ela é nada mais do que vem da inflamação do próprio ser humano, né? O próprio ser humano, ao invés de cuidar dessa situação, ele vai lá e acaba piorando a situação. Próximo é insensatez. Provérbio 18, 6 diz assim: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoite brada a sua boca. Olha só, que horror, irmãos. Outra, rapidinho para a gente finalizar o vídeo, é o desrespeito, né? Outra coisa que traz também as dissensões, os disse-me-disses, né? As contendas na igreja, desrespeito. Provérbio capítulo 22, verso 10 diz assim, olha: lança fora o escarnecedor, e com ele se ira a contenda. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignominia. Tá certo? O próximo é a cobiça. Livro de Provérbios, capítulo 28, verso 25, diz assim: o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Tá certo? Então assim, irmãos, eu trouxe esse vídeo aqui rapidinho pra gente tentar, de uma certa forma, lutar contra esse tipo de coisa dentro da igreja. Mas como que a gente pode fazer isso, irmãos? Como que a gente pode resolver esse tipo de coisa em nossas vidas, né? Dentro da igreja, da congregação? Trouxe também alguns versículos rápidos aqui para mostrar para vocês como a gente pode fugir. Ainda no livro de Provérbios, né, capítulo 17, verso 19, diz assim, olha: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilitar a própria queda.
tá bom? Então, repetindo, o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda, tá certo? Então, a gente não pode amar esse tipo de coisa, né? Irmãos, quando alguém chegar para você e você perceber, peça a Deus e ao Espírito Santo que faça com que você perceba esse tipo de relação, esse tipo de aproximação. Quando alguém chegar perto de você na igreja e você perceber que essa pessoa está trazendo, aumentando uma contenda, ore a Deus e diga a ele: olha, irmão, vamos orar porque essas coisas não podem permanecer dentro da casa do Senhor. A casa do Senhor é santa, certo? O que mais que a gente pode fazer para resolver? Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer para resolver essa discórdia é desistir. Como assim? Provérbio 17,14 diz assim, olha: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desistir, pois, antes que haja rinchas, ou seja, rixas, né? Ou seja, para isso a gente tem que ter um coração pacificador, como Jesus diz, né, irmãos? Para a gente poder entender que está se aproximando algo, se for comigo, eu ali já paro, já desisto, já deixo, para que aquilo não cresça e que não venha trazer problemas nem para mim, nem para a igreja, porque o foco, como eu falei, da igreja é ganhar almas para Jesus. A igreja tem que se reunir, tem que se unir, né, para ganhar almas, não se unir para acontecer esse tipo de coisa. Então isso quem traz é o próprio inimigo para a vida da gente, né? O diabo traz esse tipo de coisa para que a igreja ela fique ocupada. Jesus está voltando, né? Muitas pessoas morrendo, indo para o inferno, enquanto a igreja está tratando desse tipo de assunto, como eu falei, assuntos corriqueiros que acontecem aí na nossa vida. A gente precisa vigiar e tentar, de uma certa forma, não levar isso para dentro da igreja. Outra coisa que a gente tem que fazer quando perceber é desviar-se dela. Provérbios capítulo 20, verso 3 diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rincha. Olha só, quando você vê o teu irmão que está querendo se meter numa rincha, está querendo ali dar combustão para aquele assunto, repreenda ele, converse com ele, né? Fale para ele que essas coisas não é lícito, essas coisas não é de Deus. E que, mas você viu fulano, você viu cicrano, como é que tá? Irmãos, a vida de A e de B, ela não diz respeito a mim e a você. Nós somos chamados aqui para ganhar almas, tá bom? A gente não foi chamado aqui para cuidar da vida de A nem de B, não é verdade? Nós somos chamados aqui para ganhar almas para Jesus. A propósito, quantas almas você já ganhou esse ano? Não vou nem perguntar o ano passado, mas esse ano, quantas almas você já ganhou para Jesus? Se eu perguntar para você, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo na descrição, no comentários. Se eu perguntar para você sobre o ano de 2020, quantas almas você ganhou para Jesus? Você vai me responder? E em quantas contendas você entrou na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho? Em quantas você entrou? Você vai me responder também? Deixa aí, se você sentir a vontade, faça aí seu comentário aqui embaixo, tá bom? Então, eu espero que você possa ter entendido esta mensagem de hoje. Foi uma mensagem que eu não quis me estender muito. Desculpa se eu não fui tão claro, né? Eu peço perdão a você. Mas assim, como eu falei, a gente às vezes faz um vídeo aqui, o tempo do celular, o celular fica cortando, como já cortou o vídeo aqui, e a gente fica tão preocupado que a gente acaba comendo palavras, a gente acaba errando os versículos. Eu fui arrumar aqui, colocar, esquece, né? Às vezes eu esqueço de pôr o carregador no notebook, o notebook não está carregado, às vezes eu esqueço de pôr o carregador no celular, e aí o celular traz a notícia aqui que está descarregando. Então é uma coisa em cima da outra, mas a palavra de Deus ela será pregada. O que depender de mim, eu não pude vir ontem aqui trazer um vídeo para vocês, mas no que depender de mim eu vou estar sempre trazendo aqui algo do Senhor para a sua vida, para a minha vida, porque serve para mim também. Porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, tanto ela corta aí como corta aqui, tá bom? Espero que você goste desse vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, me ajude a divulgar a palavra de Deus para as pessoas que necessitam disso, tá bom? Fiquem com Deus,
uma ótima noite, porque para mim aqui já é noite. Tenha aí um ótimo final de semana, né? Amanhã domingo, tenha um ótimo domingo, que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?